galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! A Praia do Mar Interior. Alan Grant encontrou a primeira leva de ovos de dinossauros em Montana em 1979 e muitas outras nos 2 anos seguintes, mas não conseguira publicar suas descobertas até 1983. Seu trabalho, com um relatório sobre um rebanho de 10.000 dinossauros bico de pato, vivendo ao longo da praia de um vasto mar interior, construindo ninhos comunitários de ovos na lama, criando seus filhotes no rebanho, fizeram de Grant uma celebridade da noite para o dia. A noção de instintos maternais em dinossauros gigantes e os desenhos de bebês fofinhos enfiando os focinhos para fora dos ovos era atraente no mundo todo. Grant foi cercado de convites para entrevistas, palestras, livros. Caracteristicamente, ele recusou todos, desejando apenas continuar com suas escavações. Mas foi durante aqueles dias frenéticos no meio dos anos de 1980 que a Corporação Engenho abordou com um pedido para serviços de consultoria. Você já tinha ouvido falar na Engenho antes? Indagou Morris. Não. Como eles entraram em contato com você? Por telefone. Foi um homem chamado Gennaro ou Genino, ou algo assim. Morris assentiu. Donald Gennaro, disse ele. Ele é o conselheiro legal da Engenho. Enfim, ele queria saber sobre os hábitos alimentares dos dinossauros e me ofereceu honorários para escrever um trabalho sobre isso para ele. Grant tomou sua cerveja e depois colocou a lata no chão. Gennaro estava particularmente interessado em dinossauros jovens, bebês e jovens. O que eles comiam? Acho que ele pensou que eu saberia a respeito disso. E sabia? Não muito, na verdade. Eu disse isso a ele. Tínhamos encontrado muito material esquelético, mas possuíamos pouquíssimos dados relativos à dieta. Mas Gennaro disse que ele sabia que nós não havíamos publicado tudo, e ele queria qualquer coisa que tivéssemos. E ofereceu um valor bem alto, $50.000. Morris retirou um gravador e colocou-o sobre a mesinha. Você se importa? Não, vá em frente. Aí Gennaro telefonou para você em 1984. O que aconteceu depois? Bem, você vê nossa operação aqui. $50.000 sustentariam 2 verões inteiros de escavação. Eu disse a ele que faria o que pudesse. Então concordou em escrever um trabalho para ele. Concordei. Sobre os hábitos alimentares de dinossauros jovens. Isso. Você se encontrou com Gennaro? Não, apenas nos falamos por telefone. Gennaro disse por que queria essa informação? Disse. Ele estava planejando um museu para crianças e queria colocar bebês dinossauros. Disse que estava contratando vários consultores acadêmicos e deu os nomes deles. Havia paleontólogos como eu, um matemático chamado Ian Malcolm e 2 ecologistas, um analista de sistemas, um bom grupo. Morris anuiu tomando notas. E você aceitou a consultoria? Aceitei. Concordei em enviar a ele um resumo do nosso trabalho. O que sabíamos sobre os hábitos dos dinossauros bico de pato que encontramos. Que tipo de informação você enviou? Perguntou Morris. Tudo. Comportamento na construção de ninhos, extensões territoriais, hábitos alimentares, comportamento social. Tudo. E como Gennaro respondeu? Ele ficava ligando várias vezes, até no meio da noite. Os dinossauros comeriam isso? Comeriam aquilo? A amostra deveria incluir isso? Eu nunca entendi por que ele estava tão preocupado. Digo, dinossauros são importantes sim, mas não tão importantes. Eles estão mortos há 65 milhões de anos. Era de se pensar que os telefonemas pudessem esperar até de manhã. Entendo, disse Morris. E os $50.000? Grant balançou a cabeça. Eu me cansei de Gennaro e cancelei a coisa toda. Nós estabelecemos o valor em 12.000. Isso deve ter sido em meados de 1985.
Morris fez uma anotação. E a Engen? Algum outro contato com eles? Não desde 1985. E quando a Fundação Hammond começou a financiar sua pesquisa, eu teria que dar uma olhada, disse Grant. Mas acho que foi mais ou menos nessa época, por volta de 1985. E você conhece Hammond apenas como um ricaço entusiasta por dinossauros. Exato. Morris fez outra anotação. Olha, disse Grant, se a APA está tão preocupada com John Hammond e o que ele está fazendo, as escavações de dinossauros no norte, as compras de âmbar, a ilha na Costa Rica, por que vocês simplesmente não perguntam a ele sobre isso? No momento não podemos. Por que não? Porque não temos nenhuma evidência de transgressão. Porém, pessoalmente, acho que está claro que John Hammond está violando a lei. Meu primeiro contato foi com o Gabinete de Transferência de Tecnologia, explicou Morris. O GTT monitora os envios de tecnologia americana que podem ter importância militar. Eles ligaram para dizer que a Engen tinha duas áreas de possível transferência ilegal de tecnologia. Primeiro, a Engen enviou 3 Cray XMP para a Costa Rica. A Engen caracterizou isso como uma transferência entre divisões corporativas e disse que eles não seriam revendidos. Mas o GTT não podia imaginar para que diabos alguém precisaria de tanta potência na Costa Rica. 3 Cray, disse Grant. Isso é algum tipo de computador? Morris balançou a cabeça em afirmação. Supercomputadores muito potentes. Para se ter uma noção, 3 Cray representam mais poder computacional do que qualquer outra companhia privada possui nos Estados Unidos. E a Engen enviou as máquinas para a Costa Rica. É preciso imaginar o porquê. Eu desisto. Por quê? Perguntou Grant. Ninguém sabe. E os HUD são ainda mais preocupantes, continuou Morris. HUD são sequenciadores automatizados de genes, máquinas que decifram o código genético por si mesmas. Eles são tão novos que ainda não foram colocados nas listas de restrição. Mas qualquer laboratório de engenharia genética provavelmente tem um, se for capaz de pagar o valor de $500 milhão. Ele folheou suas anotações. Bem, parece que a Engen enviou 24 sequenciadores HUD para a ilha deles na Costa Rica. Outra vez foi dito que se tratava de uma transferência entre divisões e não uma exportação. Não havia muito que o GTT pudesse fazer. Eles não estão oficialmente preocupados com o uso, mas a Engen está obviamente montando uma das mais poderosas instalações de engenharia genética no mundo em um país obscuro da América Central. Um país sem regulamentação. Esse tipo de coisa já aconteceu antes. Já tinham ocorrido casos de empresas americanas de bioengenharia se mudarem para outro país para não serem impedidas por regulamentos e regras. O mais flagrante, explicou Morris, foi o caso da raiva Biosyn. Em 1986, a corporação genética Biosyn de Cupertino testou uma vacina contra a raiva desenvolvida por bioengenharia em uma fazenda no Chile. Eles não informaram o governo do Chile nem os agricultores envolvidos. Simplesmente lançaram a vacina. A vacina consistia em um vírus vivo da raiva geneticamente modificado para não ser virulento. Mas a virulência não havia sido testada. A Biosyn não sabia se o vírus ainda podia causar a raiva ou não. Pior, o vírus tinha sido modificado. Normalmente não se pode contrair raiva a menos que a pessoa seja mordida por um animal. Mas a Biosyn modificara o vírus para atravessar os alvéolos pulmonares. Era possível ser infectado simplesmente inalando-o. A equipe da Biosyn levou esse vírus vivo da raiva até o Chile em uma bagagem de mão em um voo comercial. Morris com frequência imaginava o que teria acontecido se a cápsula tivesse arrebentado durante o voo. Todos no avião poderiam ter sido infectados com a raiva. Era um escândalo. Era irresponsável. Era de uma negligência criminosa. Mas não foi tomada nenhuma ação contra a Biosyn. Os agricultores que haviam, sem saber, arriscado suas vidas eram camponeses ignorantes.
O governo do Chile tinha uma crise econômica com a qual se preocupar. As autoridades americanas não tinham jurisdição sobre o caso. Assim, Louis Dodson, o geneticista responsável pelo teste, ainda trabalhava na Biosyn. A empresa continuava tão temerária quanto antes. E as outras indústrias americanas estavam correndo para montar instalações em países estrangeiros que não possuíam refinamento sobre a pesquisa genética. Países que percebiam a engenharia genética como qualquer outro desenvolvimento de alta tecnologia. E dessa forma, davam-lhe as boas-vindas em suas terras, inconscientes dos perigos apresentados por ela. E foi assim que começou nossa investigação da InGen, disse Morris, há cerca de 3 semanas. E o que você já descobriu de fato? Questionou Grant. Não muito, admitiu Morris. Quando eu voltar a São Francisco, provavelmente teremos que fechar essa investigação. E eu acho que já terminei por aqui. Ele começou a guardar as coisas na maleta. Aliás, o que significa hiperespaço juvenil? É só um rótulo enfeitado para o meu relatório. Hiperespaço é um termo para espaço multidimensional, como um jogo da velha tridimensional. Se você tomar todos os comportamentos de um animal, alimentação, movimento e sono, você pode planejar o animal dentro de um espaço multidimensional. Alguns paleontólogos se referem ao comportamento de um animal como ocorrendo dentro de um hiperespaço ecológico. Hiperespaço juvenil se referiria apenas ao comportamento dos dinossauros jovens se você quiser ser tão pretensioso quanto possível. No extremo oposto do trailer, o telefone tocou. Ellie atendeu. Ela disse: ele está numa reunião no momento. Pode ligar mais tarde? Morris fechou a maleta e ficou de pé. Obrigado pela sua ajuda e pela cerveja, disse ele. Sem problemas, disse Grant. Grant caminhou com Morris pelo trailer até a porta na outra ponta. Morris disse: Hammond já pediu algum material físico da sua escavação? Ossos, ovos, qualquer coisa assim? Não, disse Grant. A doutora Settler mencionou que vocês fazem algum trabalho genético por aqui. Bem, não exatamente, disse Grant. Quando removemos fósseis que estão quebrados ou por algum outro motivo não são adequados para a preservação em museus, enviamos os ossos para um laboratório que os esmaga e tenta extrair proteínas para nós. As proteínas são então identificadas e o relatório é enviado para nós. Qual é esse laboratório? Perguntou Morris. Serviços Médicos e Biológicos em Salt Lake. Como você o escolheu? Pelo preço. O laboratório não tem nada a ver com a InGen? Indagou Morris. Não que eu saiba, respondeu Grant. Eles chegaram à porta do trailer. Grant a abriu e sentiu a baforada de ar quente do exterior. Morris parou para colocar os óculos escuros. Uma última coisa, disse Morris. Suponhamos que a InGen não estivesse realmente montando uma exposição de museu. Há alguma outra coisa que eles poderiam ter feito com a informação contida no relatório que você lhes entregou? Grant riu. Claro, eles poderiam alimentar um hadrossauro bebê. Morris riu também. Um hadrossauro bebê. Isso seria algo digno de ser visto. Qual era o tamanho deles? Mais ou menos assim, disse Grant, erguendo as mãos a cerca de 15 centímetros uma da outra. Do tamanho de um esquilo. E quanto tempo até que eles chegassem ao tamanho adulto? 3 anos, disse Grant. Mais ou menos. Morris estendeu a mão. Bem, mais uma vez, obrigado por sua ajuda. Vá com calma dirigindo na volta, disse Grant. Ele observou por um momento enquanto Morris voltava ao carro. Depois fechou a porta do trailer. Grant disse: O que você acha? Ellie deu de ombros. Ingênuo. Gostou da parte em que John Hammond é o malvado arquivilão? Grant riu. John Hammond é tão sinistro quanto Walt Disney. Aliás, quem telefonou? Ah, disse Ellie.
Era uma mulher chamada Alice Levin. Ela trabalha no Centro Médico de Colômbia. Você a conhece? Grant chacoalhou a cabeça. Não. Bem, era algo sobre identificar alguns restos. Ela quer que você ligue para ela assim que possível.